Voltei mais uma vez aqui. Já fazem alguns meses que o canal tá sem vídeo. E eu tô postergando, gente, esse momento, sabe? Mas eu acho que ele chegou. E eu gostaria de falar sobre isso também, porque todas as vezes que o canal teve algumas fases assim de ficar sem vídeo, eu volto falando que agora eu voltei pra ficar, que eu tô com muitas ideias e tudo. E no final das contas eu sumo de novo e assim vai. Então, a primeira coisa que eu gostaria de mencionar é que a vida é assim, né, gente? A vida é feita de fases e agora eu já entendi isso, acredito eu, que as coisas são instáveis mesmo, sabe? Em algum momento você vai estar super animado com alguma coisa e, né, conseguindo fazer e se programando pra fazer mesmo aquilo acontecer. Como também em outros momentos você vai precisar de uma pausa, vai precisar de um tempo e às vezes vai estar atarefado com outras coisas, né? Porque a vida não é linear, né? Ela tem altos e baixos e gostaria muito que fosse um equilíbrio e que tudo andasse da mesma forma, mas não é bem assim, né? As coisas acontecem e não acontecem também e a gente tem que saber lidar com isso. E olha, a gente viveu uma pandemia, né, em que as coisas estavam totalmente fora do nosso controle e mesmo assim, pelo menos eu esqueço totalmente disso em alguns momentos em que eu acho que eu tenho que dar conta de tudo, que eu tenho que fazer tudo, ou que eu me cobro 100% e não é bem assim que tem que ser, né? É isso que eu imagino no atual momento. A Pamela agora, de 23 anos, quase 24, tá pensando dessa forma. Inclusive, essa é uma coisa que eu tava pensando na semana que passou, que, cara, daqui a pouco eu vou fazer 24 anos. E assim, mais um ano se passou, mais um ciclo se iniciando, coisa se encerrando também, né? Eu acho que é o momento, assim, quando vai chegando perto do aniversário, que a gente fica mais reflexivo, que a gente começa a pensar na nossa vida, na nossa trajetória como um todo, e ver que, né, levar uns tapas na cara também, porque a gente percebe que algumas coisas não eram pra ser, ou algumas coisas sim tinham que acontecer, enfim. Né? Momentos de filosofia e de reflexão na nossa vida. Tô um pouco perdida porque eu não fiz um roteiro aqui pra vir conversar com vocês, eu só vim desabafar, conversar mesmo, que é algo que eu amo fazer, né? Quem tá em volta de mim já sabe disso, que quando é pra conversar eu vou e falo, e falo, e falo. E eu acho que o canal aqui é pra isso também, pelo menos na minha perspectiva, sabe? É um canal pra gente poder trocar as coisas e é incrível que eu fico muito tempo sem postar e mesmo assim tem algumas pessoas que me encontram aqui, que me seguem no Instagram, que me mandam mensagem, que respondem, né, comentam aqui nos vídeos, então eu fico muito feliz que ainda tenha um certo engajamento em relação a isso. É um canal pequenininho, né, e acabo ficando até um pouco mais confortável também pra compartilhar algumas coisas e, enfim, eu acho que esse é o objetivo, vir aqui compartilhar com vocês o que eu quero, o que eu me sinto bem e o que faz sentido pra mim no momento, né? Se ajudar alguém, que ótimo, seria, né, o principal objetivo de um canal, assim, poder compartilhar alguma coisa e acabar agregando a vida de alguém, mas se não, também agrega a minha vida, agrega a minha experiência particular, sabe? Isso também é grandioso pra mim, né? Então, queria falar pra vocês que eu estou no mês de junho atualmente, hoje é dia 26 de junho de 2023, e é o meu segundo ano como regente de turma, né? Eu sou professora, pra quem não sabe, e é o segundo ano que eu assumo uma turma do Infantil 2, são crianças de 2 aninhos e são crianças pequenas, né? E eu aprendo dia após dia, assim, com essa experiência. Era algo que eu queria muito, desde que eu entrei na faculdade, antes mesmo de entrar, né? Já me via muito como professora e agora, estando à frente disso, é surreal. E pensar que já passaram também esses 6 meses aí do ano, né? Que as coisas já aconteceram, enfim. E uma coisa que eu percebo muito, assim, nesse segundo ano é que tem como levar as coisas com mais leveza, sabe? O primeiro ano foi um ano de muita novidade, né? De, bum, pega a turma e faz funcionar e... Enfim, mesmo que eu esperasse, criasse uma expectativa a respeito disso, ainda assim eu não me sentia 100% preparada, sabe? Aquele receio, assim, sempre estava ali comigo. E aí ele permaneceu por todo o ano de 2022 e eu fiquei o tempo todo muito receosa, né? Logo nesse primeiro ano eu recebi uma turma que tinha algumas particularidades, assim como todas as turmas, né? Mas que
lidou assim, que eu precisei lidar de uma forma muito responsável e algumas coisas saíram do meu controle também, né? O que acaba acontecendo. E eu acho que eu tava fragilizada também por ser a minha primeira turma, sabe? Por ser algo tão recente. E teve algumas coisas que eu não soube lidar da melhor forma. Isso eu assumo assim 100%, porque eu acho que o meu emocional também bateu muito. Então, ano passado a minha ansiedade aflorou demais. E só de falar já me dá um sentimento estranho, assim, porque eu me cobrava muito o tempo todo, todos os dias. Eu acordava de madrugada e abria o aplicativo da escola pra ver se não tinha uma mensagem negativa. Eu todos os dias já esperava algo ruim, sabe? Que fosse acontecer na tarde. Final de domingo pra mim era uma tortura, porque eu pensava, meu Deus, amanhã eu tenho que ir. E não pela sensação de ir e ficar com as crianças, porque eu amo isso. E eu tentei transmitir muito isso pra eles, né? Inclusive eu recebi um feedback muito positivo no final do ano, das famílias e tudo. Mas mesmo assim, eu me cobrava demais a ponto de achar que eu não era capaz. E perceber isso agora é doloroso também, porque de certa forma eu tava ali me chicoteando, sabe? Tipo, me sentia uma pessoa ruim. E, cara, eu tava tentando fazer o máximo que eu podia com os recursos que eu tinha, sabe? Com a experiência que eu tinha. Porque mesmo que, né, a gente sempre, quando a gente se forma, a gente pensa, nossa, será que eu vou saber aplicar tudo que eu aprendi? Mas assim, a gente aprende muita coisa na faculdade, mas não é tudo que você vai ver na prática, né? A prática é bem diferente. É muito clichê falar isso, mas é verdade. E aí eu fui aprender ali, estando na sala de aula, estando com as crianças, né, partilhando com as famílias. Então, eu fui aprender nisso, sabe? E agora eu entendi muito mais, assim, a minha importância em relação às famílias, em relação ao feedback que eles querem, né? Se eu quero um feedback em relação a mim, eu preciso também passar um feedback para eles. Então, de estar mais frequente ali com as famílias, tentar ficar um pouco mais próxima, né? Mas ao mesmo tempo sabendo o limite das coisas, né? E, enfim, sabendo lidar melhor também com as crianças. Obviamente, continuam tendo desafios, né? Desafios diferentes do ano passado, e desafios semelhantes também, mas continuam acontecendo as coisas não pararam de acontecer, mas eu estou sabendo lidar melhor com isso e sabendo separar melhor a minha vida pessoal da minha vida profissional, que é um desafio que ainda assim é difícil, mas que eu tô conseguindo levar de uma maneira mais leve, sabe? E era algo que eu queria muito pra esse ano, leveza, que eu quero ainda, né? Continuar tendo essa leveza, porque agora eu sei que tem momentos, né? Óbvio que eu vou acabar trazendo um trabalho ou outro pra casa, as coisas vão acontecendo. Acabei de finalizar os relatórios das crianças, que é algo, né, que exige tempo, exige observação, exige responsabilidade também. Então eu tive que olhar assim para cada uma das crianças da minha turma, olhar para a trajetória deles nesses meses que passaram voando, inclusive. Então eu tive que fazer esse exercício, mas não foi tanto no sentido de nossa, eu preciso saber tudo, meu Deus, se o pai ler e não entender e não sei o que. Cara, não, eu vou colocar aqui o que eu sei, o que eu vivencio. E eu sei do que eu tô falando porque é eu que estou ali com eles, né? Então, esse foi muito mais o meu intuito do que do ano passado, de tentar ficar agradando, né? Não só os pais, como a escola. Tipo, eu tenho que superar as expectativas e. Enfim, tem que superar as minhas expectativas, sabe? O que eu almejo. E nem sempre eu vou superar até as minhas. Então, aí é que tá, sabe? Eu tenho que saber lidar com essas questões. Eu me frustro muito, às vezes, com uma sensação de que não tô dando conta, de que eu poderia fazer mais e mais e mais. Só que eu tô tentando dar uma freada nisso, sabe? Tipo, olhar e pensar, cara, calma. Muita calma nessa hora. Vamos recalcular a rota, sabe? E eu até tive uma conversa com a minha amiga, né? Que eu pego carona todos os dias. Que a gente sempre tem algumas filosofias, algumas conversas. E numa dessas a gente tava falando sobre, né, ver o retorno disso. O que que eu posso tirar de tudo isso, né? Em que momento que eu consigo pausar, respirar e fazer acontecer de novo, de outra forma, ou, né, da mesma forma, mas olhando de com outro olhar. E é isso que eu tenho tentado fazer, sabe?
chegar ali naquela placa de retorno e pensar qual é a minha decisão. Eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo ou eu vou tentar de outra forma, né? Vou ter um outro olhar pra isso. Então, tenho buscado isso e eu tenho sentido esse impacto, sabe? Das coisas positivas. Assim como eu senti das coisas negativas do ano passado, né? De tanta ansiedade, tantas coisas que aconteceram, acabou afetando muito o meu corpo, né? Em relação à saúde, por exemplo. Tive um problema no intestino que tem a ver muito com o emocional. E aí pensei, tá, então agora eu tenho que fazer de outra forma, eu tenho que tentar lidar com essas coisas de outra forma. Vi que impactou, mas eu não vou me deixar me abalar, sabe? Então foi muito isso. E aí eu começo a perceber agora, até falando pra vocês, que tem outras coisas que eu posso melhorar. Tem outras coisas no sentido pra mim, sabe? Não é melhorar pro outro, melhorar, enfim. Mas melhorar pro agora, pro presente. Então, por exemplo, práticas de exercício. Ano passado eu tava fazendo bastante, faço em casa, né? Faço funcional, faço yoga, faço dança. E eu tava amando fazer isso. E eu dei uma pausa brusca nisso pra focar em outros sentidos também, né? Pro meu descanso e tudo mais. Mas agora eu também quero voltar a isso. Então, tem coisas que a gente consegue ir remodulando e nem sempre vai estar 100%, né? A questão nem é essa, que nem eu falei pra vocês. Nada está sob o nosso controle, então as coisas vão mudar, as coisas vão acontecer. Mas o que eu posso fazer agora pra melhorar tudo isso? Então, esse é o meu foco, esse é o meu objetivo e eu tô tentando lidar com tudo isso de uma outra forma, de uma outra maneira. E tenho sentido impactos positivos no sentido da ansiedade mesmo, dessa cobrança que era muito mais minha mesmo, sabe? De ficar o tempo todo me massacrando. E isso não é saudável. Isso é triste, né? E por isso que mexe tanto comigo. Mas agora eu consigo lidar de outras formas, eu consigo olhar pra tudo isso de outra maneira. E enfim, eu posso dizer que eu tô numa fase muito boa da minha vida. Tô muito feliz, sabe? Tô muito contente com o que tá acontecendo. Eu vejo o desenvolvimento das crianças da minha turma. Eu vejo o meu desenvolvimento pessoal. Eu vejo coisas acontecendo que me deixam muito felizes, né? Momentos gostosos. Então, eu consigo ver tudo isso. Eu também consigo ver momentos em que eu preciso melhorar, que nem eu falei. E pra mim isso faz muito mais sentido do que ficar naquela de eu preciso ser perfeita, eu preciso fazer tudo certo e tudo tem que estar sob o meu controle, que era muito o que eu desejava antes, sabe? Ou às vezes até colocando culpa demais no externo e não em mim, né? Em que eu que tenho que me modular ali em alguns momentos. Então agora isso faz mais sentido. Enfim, não sei se faz sentido pra vocês tudo que eu falei, mas era mais pra vir aqui falar que eu estou de volta. Não sei se eu vou permanecer por muito tempo, mas eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês, gostaria de saber o feedback de vocês também, porque é muito positivo. Então, é isso. Obrigada pela companhia e até os próximos vídeos.